já te contou alguma coisa que você ficava sem saber se contava ou não para a coordenação? Por isso que hoje, eu, Maria Carolina, que sou psicóloga, psicopedagoga, atuo dentro de escolas há mais de 7 anos, vou te contar o que fazer nessa situação e como lidar com toda essa questão desse segredo ou solicitação da criança para que você não conte para os pais dela ou para a própria coordenadora e gestão do colégio. A criança tem segredo. Você tem segredo, eu tenho segredo, a Marcélia, que é minha parceira, tem os segredos dela e tá tudo bem. Só que assim, depende do segredo. Por exemplo, se um segredo é meu e me agride, me afeta e eu conto para alguém, cabe àquela pessoa pensar em maneiras de como me ajudar. A mesma coisa vale para uma criança. Se a criança te conta um segredo e aquilo é uma coisa que causa prejuízos, que traz um malefício, uma coisa que, que invade a privacidade da criança, invade no sentido assim, é um caso muito absurdo que os pais precisam ser notificados. Quando que os pais precisam ser notificados? Abusos verbais, sexuais, físicos, de qualquer maneira, gente, abuso é abuso. Seja ele uma pessoa que está gritando com a criança, seja uma pessoa que está assediando sexualmente essa criança, seja uma pessoa que está assediando verbalmente essa criança. Então isso tem que ser avisado para os pais. Outra coisa, se a criança se corta, tem alguma coisa que fere a criança, isso também. Se vocês estiverem escutando um barulhinho, ou de passarinho, ou de uma serrinha, é uma obra que tá rolando lá do prédio do lado, e é isso. Mas tá tudo bem, a gente vai continuar, porque o assunto é importante, e eu gosto muito de falar sobre esses assuntos com vocês. Mas vamos lá. Continuando, né? O que uma criança pode ter de segredos? Ela pode ter de segredos como ela se sente em relação a alguma coisa, um acontecimento que deixou chateada. Ela pode ter um segredo bobo, como ela tem uma amiga não virtual. Eu tive um caso uma vez num colégio que era uma aluna, que ela tinha um amigo virtual. E aí eu conversando com ela, eu falei, mas como é que você sabe? Eu já vi ele na câmera. E eu fiquei assim, mas você sabe? Isso era uma criança de acho que era 10, 12, 11, 12 anos. E ela ficou me falando, não, tia Carol, é meu amigo, pipopó. E eu, tá bom. E aí, a gente foi conversando, eu fui entendendo. E eu expliquei pra ela como que a gente poderia garantir que aquilo não era aquela pessoa. Aí ela falou assim, não tem como garantir, né? Por quê? Mas é meu amigo. Eu falei, então, se não tem como garantir, acredito que seja viável você contar pra sua mãe que você tem esse amigo. Não, mas a minha mãe vai brigar. Falei, então vamos junto a contar para sua mãe? E aí você vai junto comigo, a gente vai pensar com a sua mãe, por exemplo, você pode conversar com esse amigo, mas na frente da sua mãe. O que você acha? Não converso nada demais com ele, tia Carol, eu posso conversar com ele na frente da minha mãe. Aí eu falei, então show. Se não tem nenhum segredo, não precisa de segredo. A gente pode conversar com a sua mãe. E é esse tipo de abordagem que vocês têm que fazer. Quando uma criança te conta um segredo, te conta alguma coisa, é importante lembrar que ela é uma criança e ela está interpretando tudo da forma com que ela enxerga. Não quer dizer que necessariamente seja verdade. Por exemplo, um outro caso que eu tive foi uma criança que falava que a mãe dela era uma bruxa, que a mãe brigava, que a mãe não se importava com ela, que a mãe piriri pororó, sabe? E eu fui conversar, eu chamei a mãe, não falei exatamente, fui falar, mãe, tô percebendo que ela tá assim, assim, assado. Ai, Carol, sabe o que acontece? Eu comecei um relacionamento novo e tem 2 anos que somos só eu e ela. Nós acabamos de mudar de casa também. Então, não era exatamente aquilo que estava acontecendo, mas era como a criança se sentia. E é importante explicar para os pais isso. Mas antes de explicar para os pais, quando uma criança te conta alguma coisa, você tem que pedir autorização dela para contar. Carol, mas ela é uma criança, ela não tem que pedir autorização? Tem. Sabe por quê? Porque se a criança te contou um segredo ou alguma coisa importante da vida dela, é porque ela confia em você. Se ela confia em você, se você contar para os pais sem autorização dela, você vai estar quebrando aquele acordo que você tem com ela. Então, normalmente o que eu faço quando a criança me conta alguma coisa, eu falo assim, olha, eu acho que esse segredo, o que você está me contando, seria legal se seus pais soubessem, seria legal se alguém mais soubesse, pra gente poder te ajudar junto. Não, tia Carol, eu não quero. Entendi. Mas assim, você já parou pra pensar que um outro adulto poderia te ajudar? Tia Carol, eu não quero falar com a minha mãe. Tudo bem, eu acho importante a gente contar pra sua mãe, mas vamos fazer o seguinte, eu não vou deixar que você conte sozinha. Você quer que eu esteja com você quando você for contar? A gente chama sua mãe aqui, a gente marca uma reunião e a gente conta juntos pra ela o que tá acontecendo. E aí ela fica assim, não,
Tia Carol, não sei. Falei, a tia Carol vai estar lá. Eu não vou contar se você não me autorizar. Eu posso chamar ela pra falar como você se sente, mas eu não vou explicar exatamente o que você me falou. Mas a gente pode ver o que tá acontecendo. Você vai conquistando a criança pra falar. Você vai falar de qualquer maneira com o pai dela. Mais um, você não vai falar exatamente o que a criança falou. Segundo, você não vai falar, você só fala exatamente dentro se a criança permitir. Então você vai falar, não vai falar assim, sua filha falou que você é uma bruxa, não. Mãe, percebi que a Ana Clara, por exemplo, vamos colocar o nome, a Ana Clara, tem falado sobre questões que está acontecendo na família. Ela não me citou exatamente o que está acontecendo, mas ela tem se mostrado um pouco chateada, tenho ficado preocupada nesse sentido. Tá acontecendo alguma coisa? A família normalmente sabe que tá. Então ela já começa a conversar com você. Carol, mas e se for um professor? Mesma coisa. Se você é um coordenador ou se você é um professor, a orientação é converse com a família sem expor a criança. Não fale exatamente o que a criança falou. Peça a autorização da criança, converse com os pais, converse com a família, mas não exponha a criança, sabe? Só se a criança te autorizar. Não, tia Carol, o cliente já teve crianças que deixaram eu contar pros pais totalmente. Teve uma família, inclusive, que era um problema com o irmão. A menina se sentia muito inferior ao irmão, era o irmão mais velho. E aí, quando eu falei com o pai, ele falou assim, Carol, eu nunca tinha nem percebido. Que bom que ela tem alguém para conversar. Só que alguém, às vezes, não sou eu que sou a psicóloga, é a professora, é até a faxineira, às vezes, gente. Mas essa que tá a grande questão. Se a criança confiou em você, não quebra a confiança da criança. Conversa com a criança a fim de explicar, né? Tá bom, e aí a gente passou por esse passo. Uma das coisas importantes é como contar para a família. Como que eu vou falar isso pro pai? Como eu já disse, né? Isso é uma coisa muito delicada. E um assunto mais aprofundado, eu falei lá no módulo que a gente tem no nosso curso Como Fazer Reunião de Pais com Qualidade. Tem um módulo só disso, especificamente de como se portar diante de um pai. E aí vale algumas ressalvas, né, dentro do que eu falei. Assim, você não vai julgar o pai e a mãe, porque você não sabe o que está acontecendo na família. Não cabe a você, coordenador, professor, até eu, psicólogo, não cabe o julgamento. Não existe isso de julgar. Mas Carol, é difícil, mas aguenta teu julgamento, engole ele pra dentro de você e fica quieto no seu canto. Simples assim, gente. Não existe, você não sabe, você não está lá dentro, você não sabe. E aí, quando a gente conversa sobre isso com os pais, é muito importante que você tenha cuidado nessa questão da expressão facial. Como que você vai... a mãe vai te contar uma coisa que ela bate na criança, por exemplo, você não concorda. Muitas vezes os pais contam pra mim que batem, que fazem coisas que eu como psicóloga não concordo, ou eu como pessoa não concordo. Mas não cabe a mim. Cabe a mim falar assim, pai, é a maneira como ele tem se sentido diante disso. Acho que seria legal a gente repensar essa maneira, porque ele tem sentido. Você já pensou em conversar com ele? Mas eu acho que é assim que acontece, é assim que ele tem que aprender. Tudo bem, pai? Concordo que você educa da maneira que você achar coerente. Isso mesmo, não tá certo, pai. É que tem algumas coisas que podem prejudicar esse problema e a gente tá aqui para tentar te ajudar. E, sabe, é uma coisa assim delicada de mexer, gente. Se você não tem confiança suficiente, converse com a sua coordenadora, converse com a gestora para ela, ou até mesmo o psicólogo do colégio, para orientar a família, para conversar sobre, para explicar. Ou se você não quer abordar diretamente aquela família, apesar de eu achar que é o mais correto, faça o seguinte: marque uma reunião de pais completa, ou uma palestra com a psicóloga sobre o assunto. E aí peça para ela explicar exatamente esse ponto. E aí as fichas vão caindo no momento, sabe? Diversas palestras que eu fiz em escolas, que os pais falavam assim, Carol, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático do que eu falo com os pais. Uma vez uma mãe veio falar, um aluno estava com problemas de alimentação, comportamentais, ele era pequenininho, ele tinha uns 3, 4 anos. E aí ela pegou e falou pra mim assim, ela falou assim, Carol, ele não quer comer. Eu tento colocar as coisas pra ele comer. Eu falei, tá, o que você tá colocando pra ele comer? Aí ela, eu como salada, arroz, feijão. Aí eu falei pra ela, você come salada todo dia? Aí ela, não gosto de salada todo dia. Eu falei, então por que ele vai comer todo dia? Se não é uma coisa que prejudica, não faz sentido. Aí ela falou assim, meu Deus. Ela ficou assim, Carol, não tinha parado pra pensar nisso.
A gente tenta colocar coisas na cabeça das crianças de uma forma muito... que é a nossa percepção como adulto. E os pais às vezes fazem isso sem perceber. Às vezes você conversando, da mesma maneira que eu conversei com essa mãe, a ficha cai. Então talvez não seja necessário fazer uma mega reunião, explicação. Chama uma psicóloga, faça um vídeo, coloque nas redes, coloque na agenda eletrônica, para ir conversando sobre esse assunto. Mas se for um caso, por exemplo, abuso, agressão, problemas comportamentais, automutilação, problemas, transtornos, tem que ser chamado a família, tem que ser tomado um cuidado. Tem que ser tomado um cuidado no sentido de que a criança, ela tá expondo pra você um problema. E aí você explica pro pai, pai, ela veio pra mim porque a gente acredita que ela confia na gente, que a gente fica muito feliz. Mas é importante que dentro da educação que vocês estão dando, a gente também inclua vocês. Vocês são os pais, vocês precisam saber. Mas pra que você saiba, eu pedi a autorização dela pra falar, tá? A sua filha. E ela tem conversado sobre alguns assuntos que a gente tem ficado um pouco preocupado e queria te alertar. Ah, o pai, meu Deus, o que aconteceu? Olha, então, tem acontecido isso, isso, isso. Ela relatou isso, isso, isso. E se a criança estiver autorizado, lembra, né? Isso, isso, isso. E a gente queria saber, vocês estão cientes disso que está acontecendo? Tá? Tem alguma coisa em casa que possa estar ajudando nessa coisa? E a família vai falando. Mas tem que ter uma abertura, gente. Não é simplesmente chegar e falar, oi pai, tudo bem? Mas tem assuntos, gente, são delicados. Não existe pauta, reunião, técnica. Tem que ser uma pessoa empática, tenha empatia pela família. Se coloque no lugar daquela família. É importante, gente. Não existe isso de não se colocar. Como você gostaria que falassem com você? É sempre essa grande sacada. Como você gostaria que falassem com você, se fosse o teu filho. Sempre lembrar disso. Não assuste o pai. Não invada a privacidade da criança se ela não deixar, tá? É muito importante isso. Às vezes acontece essas saias justas. Eu acho que é um assunto muito abrangente. Então eu vou fazer uma parte 2 mais pra frente. Se vocês gostarem, comenta, curte, compartilha. E assim... é um assunto muito delicado e eu quero abordar ele diversos pequenos detalhes, porque são coisas muito abrangentes. Aqui é uma abrangência de tudo, mas eu acho que vale a gente conversar, ir papeando e conversando sobre o assunto, para que a gente possa ir, né, dialogando e criando mais liberdade para que a criança se expresse com professores, psicólogos dentro das escolas, coordenadores, para que ela converse com você. E para que ela consiga conversar com as pessoas que estão ao redor dela, sem que elas invadam e quebrem a confiança daquela criança. Espero ter ajudado. Qualquer coisa eu estou à disposição. A gente está deixando aqui embaixo o link do nosso curso, tá? Para vocês irem lá, darem uma olhada. E qualquer coisa, siga a gente no Instagram. Tá sempre um arrobinha aqui na tela. Siga a gente no Instagram. Conversa com a gente. Chama no direct. A gente adora interagir com vocês. Agradeço de coração e até o próximo vídeo.